Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Esse vídeo, ele é um vídeo triste e é com bastante pesar que eu venho aqui gravá-lo, porque eu venho falar sobre a morte de um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus nesse último domingo, dia 26 do 6 de 2016. Então, hoje é segunda-feira, o dia que estou gravando esse vídeo, dia 27, e esse episódio ocorreu ontem. Esse fato se deu quando esse pastor ele realizou a reunião do domingo pela manhã, o culto do domingo pela manhã, e assim que terminou esse culto, ele pegou as ofertas da igreja e se locomoveu, se deslocou até a sede para a prestação de contas, ou seja, entregar essas ofertas na sede, na igreja sede. Quando no meio do caminho, no trajeto, o carro dele foi interceptado por um carro de alguns meliantes. E quando esse pastor viu, movido pelo impulso, acelerou o carro e ele foi atingido por um tiro certeiro na cabeça. Ele morreu ali no local. Bem, eu até publiquei essas imagens, tá? As imagens do exato momento em que aconteceu o ocorrido. Bom, e por que eu estou gravando aqui esse vídeo? Para falar aqui de duas coisas importantes. A primeira delas é falar aqui do meu sentimento de pesar, de tristeza, tá? Pelo fato em si. Não quero, embora eu tenha recebido as imagens, as fotos desse pastor ali no carro, morto, ensanguentado, eu me recuso a publicar nas minhas redes sociais esta foto, porque não acho ético você expor como se fosse um troféu a desgraça alheia. Então, por essa razão, muitas pessoas me enviaram essas fotos, tá? Mas em respeito, tá? A esposa do referido pastor, eu não as publicarei, porque eu não acho ético, eu não acho correto, eu não acho que isso tenha a aprovação de Deus, tá? Você se valer de uma desgraça, de uma tragédia, para se vangloriar de alguma situação. Então eu quero aqui manifestar o meu sentimento de pesar, pedir a todos a oração, tá? Por essa esposa que deve estar nesse momento passando aí uma situação um tanto quanto que desesperadora, posso dizer assim, né? Pela perda do seu companheiro, do seu marido. Então eu queria aqui pedir a todos as orações em favor dela e dizer que ela também estará inclusa nas orações desse pobre, miserável pecador que sou, tá? Mas, como faço as minhas orações a Deus, a incluirei nas minhas orações, para que Deus conforte, para que Deus traga alento, para que Deus coloque o bálsamo dele, o bálsamo do consolo no coração dessa esposa. E para aproveitar a oportunidade de pedir que os líderes da Igreja Universal do Reino de Deus coloquem a mão na consciência e não desamparem essa esposa. Não a abandonem apenas pelo simples fato de hoje ela não poder contar mais com o pastor, que é o esposo dela, tá? Para exercer ali o seu trabalho na igreja. Então eu considero injusto, tá? O fato dessa esposa ter se dedicado ao longo de muitos anos ao lado desse pastor, trabalhando arduamente ali, prestando seu serviço à instituição. E agora, porque ela não tem mais o pastor, tá? Para prestar os seus serviços à instituição, então ela ser jogada de lado. E eu estou falando isso porque eu já testemunhei isso. Eu já até mencionei em um dos vídeos meus no Rio Grande do Sul, uma esposa de um pastor muito antigo de obra, que até cuidava de presídio,
era o pastor Ferreira, me lembro como se fosse hoje, faleceu, e a sua esposa foi jogada lá de qualquer jeito, numa cozinha, sabe? Não desmerecendo aqui as cozinheiras, tá? Porque todas as profissões têm o seu valor e a sua importância, não é verdade? Mas o fato de como essa esposa foi abandonada lá, foi jogada lá. Eu me lembro que nenhuma ajuda foi dada a ela, nenhum suporte financeiro naquele momento de dor. E eu, juntamente com alguns outros obreiros ali, é que nos mobilizamos para darmos a ela mantimento, tá? E recurso também em dinheiro, para que ela não passasse privações e dificuldades, e também que saudasse alguns compromissos que o pastor havia deixado, compromissos normais do dia a dia, mas que agora não tinha como saudar. E a igreja não amparou ela, não deu essa assistência a ela, tá? Não tratou com a devida assistência e o devido respeito. Então, quando eu vi esse vídeo, quando eu recebi essas imagens, então eu só consegui pensar nessa esposa. Como ela está, o que ela está pensando, como é que ela vai ser tratada de agora em diante, o valor que ela vai ter pela instituição, se ela vai ser amparada pela instituição ou não, tá? Já que a própria instituição ensina a essas esposas a ficarem longe das suas famílias, a não darem a devida assistência às suas famílias, a não receberem a visita desses familiares, a não viajarem para os seus estados de origem, tá? Para rever os seus familiares. Então, num momento como esse, então, senhores líderes da Igreja Universal do Reino de Deus, não queiram exigir que os familiares dessas pessoas venham ampará-las, venham ser os responsáveis por dar amparo para ela, porque não é. Os responsáveis serão os senhores, tá? E digo mais, se os senhores não derem o devido amparo e apoio a essa esposa, e se ela se sentir largada de lado, abandonada, desprezada, como vocês são acostumados a fazer, e eu sei muito bem disso, e caso ela me procure, me escreva ou me mande um relato, se identificando que é essa esposa que foi tratada com indiferença, com abandono, com descaso, com desdém, eu vou ter o maior prazer em gravar um vídeo aqui publicando e falando a situação dela, para que fique provado e comprovado que é assim que vocês tratam as pessoas, tá? As esposas de pastores, tá? Então, esse é o meu primeiro assunto aqui nesse vídeo de hoje, tá? Bem, outra coisa que eu queria falar aqui nesse vídeo é a respeito de que muitas das vezes, quando acontece alguma situação, algum episódio de tragédia, tá? Principalmente envolvendo morte, envolvendo cenas fortes, tá? Quer sejam de imagem ou de vídeo, envolvendo ex-obreiros, ex-pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. Então logo eles se apressam em pegar essas imagens, pegar essas cenas, colocar ali num grupo do WhatsApp e enviar para os obreiros e pastores, amedrontando, tocando terror, fazendo com que um pânico generalizado tome conta desses obreiros, justificando que aquilo aconteceu porque aquela pessoa tinha se desviado, tinha se afastado dos caminhos de Deus e por isso o diabo fez aquilo. Mas eu estou aqui para dizer que isso é mentira. Tanto é mentira que nós estamos falando aqui do episódio de um pastor que ele havia acabado de realizar um culto domingo pela manhã, tá? Na Igreja Universal do Reino de Deus. Ele havia acabado de pregar sobre a fogueira santa de Israel, porque nesse domingo, dia 26/6/2016, iniciou-se a fogueira santa de Israel na Igreja Universal do Reino de Deus. Então acabou o jejum de Daniel, iniciou a fogueira santa de Israel. Esse pastor fez o seu culto de manhã, pregou sobre a fogueira santa de Israel, e isso foi as primeiras reuniões de manhã cedo, né, que geralmente é 7, 8 da manhã, e às 10 horas aconteceu esse ocorrido. Então, isso mostra que nós estamos vivendo em um mundo que a cada dia está ficando mais violento,
que a cada dia todos estamos sujeitos a situações como essa, da violência urbana, de acidentes, tá? De fatalidades, como essa que aconteceu com esse pastor, tá? E que não é justo que alguém pegue essas imagens, esse fato e diga, olha, tá vendo? Foi o diabo que fez isso na vida dele. Não, isso não é correto. Primeiro, porque ninguém pode julgar. Ninguém tem o direito de fazer esse tipo de julgamento, tá? De atribuir um acontecimento desse ao diabo. Ninguém pode dizer o que de fato aconteceu, tá? Se foi a permissão de Deus, se foi o dia que Deus quis chamar aquele pastor, tá? Enfim, ninguém pode fazer um pré-julgamento. Não é verdade? Ninguém tem esse direito. E, por outro lado, por causa da questão do 2 pesos, 2 medidas. Porque agora, será que os bispos da Igreja Universal do Reino de Deus vão pegar essas imagens e esse vídeo e vai enviar para o grupo de obreiros, dizendo para ele, olha, o pastor saiu do altar, estava acabando de fazer uma reunião, pregou sobre a fogueira santa de Israel, sobre o sacrifício, que o sacrifício salva, que o sacrifício protege, que o sacrifício guarda, que o sacrifício abençoa, e logo em seguida aconteceu isso. Será que eles vão enviar para o grupo de obreiros? É claro que não. Agora também, coloquem a mão na consciência, senhores bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, e não façam o que os senhores também são acostumados a fazer, que é muitas das vezes distorcer o fato para esconder algo que é do interesse de vocês. Vocês pegam e colocam a culpa toda, tá? Na vítima. Então, por favor, veja se vocês não vão dizer que o pastor, aconteceu isso com o pastor porque o pastor estava em pecado, aconteceu isso com o pastor porque ele estava fugindo com o carro da igreja, com as ofertas da igreja. Veja se não vai falar isso, porque se os senhores falarem isso, tá? Os outros pastores que estão assistindo esse vídeo e que estão ouvindo os senhores falarem, vão saber que o que os senhores estão fazendo hoje com esse pastor que faleceu e a falta de consideração com a esposa que ficou viva e está sofrendo, amanhã os senhores irão fazer com eles também, tá? Então era esse o registro que eu queria fazer aqui, manifestar o meu sentimento de pesar, pedir as orações por essa esposa, deixar registrado aqui para que a igreja não a desampare e dizer que ninguém tem o direito de julgar, tá? Se um episódio é uma fatalidade, se foi um acidente, se foi o diabo, se foi a permissão de Deus. Só Deus sabe de todas as coisas. Então cabe a nós orarmos pelos familiares, tá bom? E cabe à igreja ampará-los e dar toda a assistência espiritual, certo? Era sobre isso que eu queria falar aqui nesse vídeo e quero deixar um forte abraço para essa esposa, tá bom? As minhas condolências, os meus sentimentos.